Eu sou o Emerson, esse aqui é o meu canal de cultura automotiva e hoje nós vamos voltar com o quadro Será que dá reforma? Fazia tempo que eu não gravava, eu tive que operar e tal, e aí agora, depois que eu fiz uma operação de vesícula, eu tô melhor, tô podendo gravar de novo. E eu quero gravar um carro que faz tempo que eu passo e olho e nunca calhou de eu conseguir parar, mas agora eu consegui parar. Eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver ali, ó. Lá embaixo, você vai ver, tem um Escort. Então esse aí é o carro que a gente vai olhar hoje. Roda a vinheta. Bom, conforme eu disse, faz tempo que eu passo aqui e olho esse carro e fazia tempo que eu queria parar para dar uma olhada. O carro é aquele Escort que está ali, ó, atrás de mim, e a gente vai dar uma olhadinha melhor e vai ver se vale uma reforma. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, é um Escort Hobby. Acredito eu que dos anos 90, não vou saber dizer o ano até agora. E esse carro aqui, ele tá parado aqui faz um tempo. Então toda vez que eu volto do serviço, eu olho esse carro e tal, e eu tava pensando em filmar ele. Então nós vamos dar uma olhada rápida, também não vou me demorar muito, para saber se é possível fazer a reforma desse carro. Olha só. Então o que acontece? Olhando daqui, é um Escort Hobby, está muito tempo parado. Vocês podem olhar também que o interior parece bom, mas do lado de cá, eu reparei, nessa porta, que ele não tem forro. Bom, tá sem os retrovisores, o limpador tá um pouco zoado, tá faltando um farol aqui. O legal aqui, pô, uma coisa que eu reparei bacana nesse aqui é o detalhe do para-choque de XR3. Isso valoriza o carro. Esse farol tá um pouco torto também, como você pode olhar. Interessante que, assim, embora as rodas e pneus não estejam iguais, não é o mesmo modelo de roda, até que os pneus estão em bom estado. A pintura está completamente queimada, como vocês podem ver aqui. Então, isso aí já vai pedir um serviço de pintura. As lanternas estão em bom estado. Os emblemas, infelizmente, não estão tão legais quanto a gente gostaria. Reparei que tem um insufilme descolado aqui também. Isso aqui mostra que sim, ficou bastante tempo no sol esse carro. Então a parte de pintura, apesar de parecer parado há muito tempo esse Escort, ele tem um detalhe que ele tem pouco podre. O único podre que eu achei nele até agora foi aqui embaixo, ó. Você pode ver uns pipocados lá na lataria, ó, na porta, tal. Só que inclusive esse pipocado na porta é sinal que o dreno da porta não está funcionando. Enfim, mas vamos lá, vamos partir do que a gente está acostumado aqui nesse quadro. A gente vai avaliar o carro pelo que a gente está vendo e vamos supor que o carro está funcionando e que não está com nenhum problema de documentação. É óbvio que um carro parado vai ter problema de documentação, mas a gente vai desconsiderar isso. Vamos lá. Agora é a hora da avaliação. Vamos avaliar com calma esse carro e vamos ver o que dá para fazer, né? O que esse carro vai pedir? Óbvio, um farol, as setas que estão amareladas, eu não sei o estado do outro farol, o para-choque pode ser aproveitado, toda a parte de lataria, tirando a porta do lado de lá, pode ser aproveitada. Uma coisa que é favorável para esse carro é que ele não tem muito podre, então não vai ter muito serviço de funilaria para ser feito. Isso já ajuda bastante. As rodas e pneus são um problema, porque deixa eu ver, roda igual, ambas têm pneu, só que embora o pneu esteja um pouco ressecado, roda diferente, roda igual. Eu suponho que esse aqui seja o step dele, porque tem 3 rodas desse modelo aqui, ó. Por sinal, então, tá muito bom de pneu, isso é bacana. Infelizmente achei um podre aqui embaixo da lanterna, só que dá trabalho de funilaria, que é uma coisa cara e pesada de fazer. O teto tá queimado, mas não tem muito podre. Na verdade, o teto tá com menos problemas do que o Santana que eu reformei. Deixa eu ver aqui, lataria, tá ok, a lanterna aproveita, os para-choques aproveitam. Deixa
Deixa eu ver o que mais. Interior não tem muito o que dizer, vai precisar de um forro de porta do lado de cá. Os limpadores já eram, as hastes dá para recuperar. Os bancos parece que estão inteiros, é difícil ver mesmo, estando com uma luz muito boa aqui. É difícil ver os bancos, o capô tá inteiro. Detalhe interessante, hein? Esse carro não tem muito amassado. Olhando assim, eu não vi praticamente nada amassado, torto. Então isso é uma coisa que é muito valiosa. Lembrando também que Escort tem um problema que teria que olhar a estrutura. Por quê? Não sei se quem acompanha sabe, o carro com tudo uma vez tentou reformar um Escort e ele teve que jogar o carro fora, porque o carro estava com muito podre interno, podre embaixo. Então a gente não sabe se esse carro está com esse problema. O que esse carro pede, na minha opinião? Ia pedir um serviço de funilaria, que é um pouco complicado ali, serviço de lanternagem, vai ter que cortar e soldar, então isso é um pouco complicado. Dá para fazer? Dá, eu já fiz no Santana, mas serviço de funilaria, vai precisar da pintura completa, o que é muito trabalhoso e muito caro. A cor desse carro é metálica, o que faz ele custar um pouquinho mais caro para consertar, mas não é tão caro quanto o vermelho. É a cor cinza, não é tão caro quanto o vermelho. Peça de Escort não é exatamente cara, então farol, detalhes não são tão problemáticos assim. Retrovisor, nada disso é problemático. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É só sujeira aí, não tem podre aqui. As rodas, pelo que dá para entender, ele tá com o jogo de roda bom, mas eu acho que esses pneus não daria para aproveitar. É bacana por causa do para-choque, esse carro aqui, reformadinho com esse para-choque, ia ficar legal, ainda mais colocasse um kit e tal, ia ficar bonito, hein? E o meu veredito é, não dá reforma. Eu sei que deve ter muita gente agora indignada, pensando, cara, como assim não dá reforma? É um Escort dos anos 90, você tá doido? Pô, mesmo sendo 1.0, supostamente, se for 1.6, melhor ainda. Então, pô, como é que você não dá reforma desse Escort? Olha, cara, o problema é o seguinte, o preço de mercado desse carro não vai conseguir cobrir a reforma. É um carro que não vai compensar por causa disso. Ele tem muita coisa para fazer, tem muito serviço que tem que ser feito no especialista, com profissional. Por exemplo, essa parte de funilaria, ela vai ter que ser feita com profissional, então não tem como fazer de outro jeito. Vai ter que trocar bastante peça, essas peças vão ter um custo, eu não sei como é que tá agora que a Ford saiu do Brasil. Imagino que as peças não estejam tão caras, mas em todo caso, também não dá para arriscar. Não sei como é que ele tá de elétrica, não sei como é que ele tá de mecânica, tô partindo do princípio que tá bom, não sei como tá de documento, também tô partindo do princípio que tá bom, mas realmente eu acho que a reforma desse carro não seria viável economicamente. Você pode fazer por questões sentimentais, sempre quis ter um Escort e eu quero botar esse de pé. Foi mais ou menos por isso que eu fiz o Santana, mas o Santana eu tive prejuízo. Então periga você ter prejuízo aqui também. De qualquer forma, seria um carro muito bom de vender depois que você reformasse, isso aí não tem nem o que questionar. Mas eu não sei se a reforma aqui é economicamente viável, não me pareceu economicamente viável para esse carro. Mas de qualquer forma, se você discorda, comenta aí nos comentários que você acha, não, eu acho que dá para levantar esse Escort, vale a pena. Comenta aí que nós vamos ver. Claro que eu estou partindo do princípio que esse carro é um hobby. Se ele fosse 1.6 ou se fosse a P 1.8, aí muda muito a figura sobre a reforma do carro. Aí daria para pensar em reformar, mas partindo do princípio que é um Escort 1.0, eu diria que não vai dar uma reforma tão boa assim. Em todo caso, se você discorda, comenta aí nos comentários que a gente discute a respeito. Bom, e é isso aí, estou encerrando por hoje o Será que dá reforma? Infelizmente o carro de hoje não deu reforma, mas em todo caso, vamos torcer aí e achar mais uns carros que dê para recuperar, né? Se gostou, não esquece de dar um like, recomende esse vídeo para seus amigos, um grande abraço e tchau para vocês!